Livro A Experiência da Mesa, capítulo 10, parte 2. Servir os outros é um valor da família. Como já mencionei, colocar um prato a mais na mesa em minha infância não era incomum, nem no lar de Larry e nem no lar que Larry e eu formamos. Nossos filhos mal se lembram de jantares em família só com nós 4. Quase sempre tínhamos um prato a mais na mesa para um convidado. Criei o hábito de fazer mais comida do que o necessário para minha família. Dessa forma, alguém poderia comer conosco sem ser necessário avisar com antecedência. Meu marido ama as pessoas e gosta de trazer gente para casa com ele. Uma vez que a demonstração de hospitalidade era comum na casa dos meus pais, achei fácil criar esse tipo de ambiente para Larry. Um aspecto distintivo de eficácia pastoral de Larry é que ele constrói relacionamentos individuais e capacita as pessoas para uma vida melhor, convidando-as para entrar em nossa vida, a fim de ver como uma família cristã interage. Ele é modelo de um cristianismo verdadeiro para as pessoas de forma muito real. Embora nossas igrejas tenham crescido bastante, Larry nunca parou de chamar convidados para o nosso lar. Dezenas de pessoas já moraram conosco e centenas passaram vários dias em quase 50 anos de casamento. É por isso que eu achei tão fácil e natural criar a mansão de mentoria e convidar 8 mulheres para passar 4 dias comigo, a fim de aprenderem como transformar o lar num santuário de amor e num refúgio de paz. Com frequência, outros me dizem, não é difícil? Dá tanto trabalho preparar comida para 8 mulheres 3 vezes por dia durante 4 dias? Isso me parece fatigante. Como você consegue? Para mim, a mentoria não é um programa que criei, mas sim um estilo de vida de hospitalidade, convidando outras pessoas a entrar em minha vida. O prato a mais enriquece nossa vida. Enquanto me preparava para ministrar uma conferência, estava em busca de uma história pessoal para ilustrar a ideia principal. Eu falaria sobre a importância de construir memórias para que as gerações futuras possam conhecer a bondade de Deus em nossa vida. Decidi ligar para nosso filho Aaron e fazer uma pergunta. Aaron é muito comunicativo, pensa rápido e responde com facilidade perguntas sobre quase qualquer assunto. Achei que essa seria uma solução ágil e simples para minha necessidade de uma história pessoal, enquanto dava os toques finais em minha apresentação. Eu já tinha em mente a resposta que gostaria que ele me desse. Tinha certeza de que Aaron diria exatamente algo que provaria meu argumento. Perguntei, Aaron, o que mais impactou sua vida enquanto crescia em nosso lar? Tive certeza de que ele falaria nas refeições elaboradas que eu preparava em feriados ou nos pratos prediletos que eu cozinhava para ele, mas não foi nada disso. Sem hesitar, Aaron disse, isso é fácil, mãe. Foram as pessoas que recebemos em nosso lar. Ele prosseguiu falando das pessoas de quem se lembrava. Os estranhos se tornaram amigos dele. Você e papai convidavam ex-presidiários e missionários, cientistas e pregadores, pessoas de todas as raças e grupos étnicos. Algumas eram mais simples e outras muito sofisticadas. A diversidade de pessoas que vocês recebiam em casa causou grande impressão em mim. Cada uma delas contando sua história. Ao redor da mesa, aprendi lições das quais nunca me esquecerei. É verdade, as pessoas únicas que comeram a nossa mesa enriqueceram nossa vida de muitas formas. Jesus disse que quando colocamos um prato extra para o menor dentre esses, é como se ele mesmo se assentasse conosco. Mateus 25:40. A presença de Jesus abençoou nossos convidados e moldou os valores de nossos filhos. Essencial para a liderança bíblica. Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo instrui o jovem pastor acerca das qualificações necessárias para um bispo ou supervisor na igreja. A hospitalidade é citada junto com outras características muito valorizadas. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. 1 Timóteo 3, 2-3.
Quando nos casamos, Léo já era ministro em tempo integral. Eu sabia que a hospitalidade era algo que eu deveria praticar para não desqualificá-lo a ser líder da igreja. Compreendia que poderia atrapalhar a eficácia do seu ministério caso me recusasse a estar preparada para levar pessoas para nosso lar a qualquer momento. Por isso, separei uma prateleira em nossa despensa com alimentos preparados a fim de poder fazer refeições rápidas para visitas inesperadas. Eles ficavam reservados para emergências e não eram usados nos cardápios do dia a dia. Por exemplo, embora eu tivesse o costume de preparar meu próprio molho de massas, em nossa despensa sempre havia molho de tomate pronto. Eu também estocava sopas, pó para pudim, mistura pronta para brownie e bolo e assim por diante. Demonstrar hospitalidade não é o mesmo que receber pessoas em casa. Receber pessoas em casa é convidar visitas para se mostrar, exibindo como você cozinha bem e como é linda a porcelana que ganhou de herança da família. É mais do que jantar e assistir a um filme. Em vez disso, a hospitalidade é uma atitude do coração. É transformar estranhos em amigos. Sua atitude deve refletir o desejo sincero de aquecer o coração e renovar o espírito daqueles que se servem em seu prato a mais, seja ele de plástico, de papel ou de porcelana fina. Tal atitude se demonstra em tudo o que você faz e diz enquanto seus convidados estão presentes, dispensando-lhes atenção total. Conversa agradável. As conversas com seus convidados devem ser positivas e edificantes. O apóstolo Paulo instrui: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Colossenses 4, 5, 6. Não consigo pensar em nada mais triste do que uma pessoa negativa, reclamona e rabugenta. Durante anos, enquanto li essa passagem, pensava que se referia a não reclamar por ter convidado alguém para ir à sua casa. Então pensava, por que eu convidaria pessoas para vir a meu lar e depois reclamaria por tê-las aqui? Isso não faz o menor sentido. Então percebi que o texto está nos orientando quanto ao tipo de conversa que devemos planejar quando convidamos outros para a nossa mesa. Trata-se de uma oportunidade para edificar e fortalecer as pessoas. Desde que são recebidas à porta, nosso falar deve começar a temperar a noite, como se toda a experiência fosse uma refeição em si. Gosto de pensar no diálogo antes do jantar como um aperitivo, o início do rumo da conversa que será servida a seus convidados enquanto eles estiverem com você. A Bíblia nos lembra de que quando estamos com pessoas de fora, gente que não faz parte da nossa família, nem do grupo de amigos íntimos, devemos aproveitar esses momentos e maximizar nossa oportunidade de fazê-las sentirem-se especiais. Efésios 4:29 orienta: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. A conversa agradável tempera com graça, nos leva a escolher as palavras com sabedoria e só dizer coisas que despertem o melhor nas pessoas com quem estamos falando. Estender graça com as palavras pode ser o mesmo que fazer um favor não merecido, dizer palavras de cortesia a pessoas descontentes. É assim que a graça funciona. Você tem o poder e a posição ao servir seus convidados de melhorar a autoimagem e a confiança deles. As Escrituras nos instruem a buscar dons com dedicação para edificar e confortar os outros. 1 Coríntios 12:31. Quando fazemos isso, algo profundo e sobrenatural acontece no coração dos convidados. Podemos prever o que ocorrerá na vida quando colocamos um prato a mais e escolhemos nos concentrar nas bênçãos daqueles que compartilham a mesa conosco. Nossa experiência de jantar aos domingos.
inerente à prática da hospitalidade, encontra-se a demonstração de um valor pessoal, o valor do serviço. Como praticávamos esse valor no lar, nossos filhos e netos são envolvidos em servir os outros. O caráter deles foi moldado enquanto participavam do preparo do nosso jantar aos domingos. Os domingos eram dias agitados em nossa casa. Como Larry era pastor titular em tempo integral, chegávamos à igreja antes de todos. Nos primeiros anos do nosso ministério, nós dois éramos professores na escola dominical. Larry dirigia o louvor. Eu tocava órgão. Nós ensaiávamos o coral e ele pregava. Depois voltávamos à igreja para o culto da noite. Não era uma mera repetição do que ocorria de manhã, mas tratava-se de um momento único de adoração, no qual Larry pregava outro sermão. 2 mensagens todos os domingos. Pessoas que iam a outras igrejas aos domingos de manhã frequentavam nossos cultos à noite. Nosso templo ficava lotado, com mais de 1.000 pessoas. Era nesse culto que cantava nosso coral de jovens com 100 vozes. Quando eles cantavam, parecia que o teto ia se erguer. Seu louvor era glorioso. Quando o culto terminava, era tarde e as crianças precisavam dormir, pois teriam aula no dia seguinte. Com essa agenda, pode parecer que nosso jantar de domingo se perderia em meio às responsabilidades do dia. É provável que eu tivesse uma boa justificativa para me considerar ocupada demais para preparar uma refeição de jantar em casa. Entretanto, sou muito feliz por não ter pensado assim e privado a minha família das lembranças eternas daquilo que presenciamos durante os jantares de domingo. O jantar de domingo precisava ser preparado no sábado. Os sábados eram dias muito importantes de preparação para a nossa família. Depois de tomar café da manhã à mesa, toda a família, inclusive os hóspedes que moravam conosco, trabalhavam em conjunto preparando a casa para o fim de semana. Os homens aspiravam carpete, cortavam grama, enquanto as mulheres lavavam roupa, trocavam lençóis, tiravam pó dos móveis, aprontavam a roupa do dia seguinte, arrumavam a mesa e iniciavam os preparativos para o jantar. Todos organizavam o próprio quarto e guardavam roupas que estavam fora do lugar. Eu me certificava de limpar os banheiros e deixá-los em ordem para os convidados. Até o próximo áudio.